Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero trazer uma palavra que está no meu coração. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele estava muito preocupado com a pregação do evangelho. E ele falou: Timóteo, pregue a palavra. Em outras palavras, não pregue coisa da sua cabeça. Você tem que pregar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem que pregar o evangelho, que é as boas notícias. Você tem que pregar sobre Jesus Cristo. E não somente isso, Timóteo, ele dizendo. Você precisa redarguir, quer dizer, convencer essa pessoa a voltar para Deus, se arrepender do seu pecado. Ela precisa ser corrigida. Repreendas, porque Deus repreende aquele que ama. E exortes, quer dizer, alerte essas pessoas com toda a longanimidade, com toda a paciência. E doutrina. A doutrina é a palavra. Isso é muito profundo e muito forte, lembrando que o apóstolo Paulo ele estava preso por pregar o evangelho. Infelizmente, muitos começaram a pregar a palavra de uma forma distorcida. E ele já não repreendiam mais, não exortava mais, não corrigia mais, não tinha paciência para ensinar e não ensinava a doutrina da palavra. E nós sabemos que as pessoas são salvas, como disse o apóstolo Paulo, pela loucura da pregação. E a palavra, a pregação do evangelho, quando crida, vai libertar a pessoa para que ela seja salva. A palavra inspirada pelo Espírito Santo. Só que já nessa época o apóstolo Paulo estava preocupadíssimo. O que dizer também nos dias de hoje? Nos dias de hoje você não ouve, infelizmente, de muitos pregadores, uma palavra de repreensão, de exortação, de correção. Geralmente você verá que o tipo de mensagem dessas pessoas é para massagear o ego dos membros da igreja, dos seus ouvintes. E a gente está vendo muito isso, não somente nas igrejas, mas nas redes sociais. A gente percebe, por exemplo, nas redes sociais, que tem influências que falam da palavra de Deus e tem muitos seguidores. Agora, nós precisamos discernir que se esses seguidores são seguidores desse influencer ou se são seguidores de Jesus Cristo. E como saber disso, pastor? É simples. Quando esse influencer, ele prega a palavra, mas não toda a palavra, ele só prega bênção, vitória, que não é errado, milagres, não é errado, porque a Bíblia fala sobre isso. Mas não é a prioridade é buscar a Deus em primeiro lugar, a sua justiça. Então, como saber? Geralmente, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ela vai pregar a palavra do Senhor, ela ministra a palavra. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, esses tipos de pregadores que não pregam esse tipo de mensagem, que não exorta, que não corrige, e também, como diz aqui a palavra, não redargua, que coisa séria. Ele está levando essa pessoa para o suplício eterno, para a condenação eterna. Porque olha o que diz o versículo 3. Porque virá tempo. O apóstolo Paulo estava preocupado. Prega a palavra porque vai chegar um tempo. O que vai acontecer? Em que não sofrerão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, olha que coisa séria. O apóstolo Paulo estava alertando Timóteo e já estava profetizando. Vai chegar um tempo em que eles não vão mais querer ouvir a verdade.
Porque eles vão sentir comichão nos ouvidos. Vai chegar esse tempo que a palavra vai ser pregada e eles vão sentir coceira nos ouvidos. E você sabe, irmãos, que a coceira demais incomoda. Imagina a pessoa começa a ficar incomodada. Imagina o corpo dela se coçando, começa a incomodar. Então, tem pessoas que vão estar, irmãos, ouvindo a palavra, mas tem certo tipo de pregação que irá incomodá-la. Ela não quer mais ouvir aquilo. Então elas vão juntar pregadores, ministros, para que preguem o que elas querem ouvir. E esse tipo de pregador jamais pregará, você pode até anotar que eu vou falar aí, jamais vai pregar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Jamais ele vai pregar Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Jamais ele vai pregar Apocalipse 21, 8. E se pregarem, aí já tem o outro extremo para colocar medo nas pessoas. Não respeito pela palavra. Mas olha que interessante, eles não pregam esse tipo de mensagem. Eles não pregam aquele tipo de mensagem de arrependimento. Eles não vão... Esse tipo de pregador, ele sabe que se ele pregar sobre o adultério, o adúltero vai se sentir incomodado e não vai ficar. Porque esses camaradas vão bancar esses tipos de pregadores, vão bancar mesmo, para que eles preguem o que eles querem ouvir. Porque imagina um adúltero ouvindo uma pregação como essa, mas ele não quer ser incomodado por essa palavra, vai incomodar o ouvido dele. O fornicador, o mentiroso, o avarento, o enganador, o viciado e tantas outras coisas que a Bíblia diz. Ele não vai pregar esse tipo de mensagem. Como consequência, as pessoas não vão se arrepender dos seus pecados. E é a palavra que santifica. Jesus nos ensina, João 17, 17. Santifica-os na verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade. Oh, irmãos, a palavra é a verdade. A palavra liberta. Então, como consequência, como disse Jesus no livro de Mateus 23, esse tipo de pregador fariseu não vai entrar no céu, mas também vai impedir que muitos entrem. A primeira pregação de João Batista, pode ver lá, arrependei-vos. Olha a primeira pregação de Jesus Cristo, arrependei-vos. No dia de Pentecostes, quando houve o batismo com o Espírito Santo, olha a pregação de Pedro, foi de arrependimento. E isso está se tornando raro nos nossos dias. Infelizmente, por isso que a gente vê muitos escândalos, alguém dizer, nossa, essa pessoa é crente, aquele pastor, você pode perceber o que está acontecendo. Tem vários vídeos aí. E muitos estão se tornando seguidores de homens. E não de Jesus Cristo. Como assim, pastor? O que acontece? A pessoa que tem compromisso com a palavra, o ministro que ama a palavra de Deus, ele vai pregar a palavra. Para que as pessoas sejam seguidoras de Jesus Cristo. Ele não vai pregar o que as pessoas querem, o que elas desejam. Ele não vai pregar esse tipo de evangelho. E ele vai ter seguidores, mas de Jesus Cristo. Mas aquele que não prega esse tipo de mensagem, não exorta, tipo de mensagem que é arrependimento, não exorta, não corrige, e só prega mensagem que agrada a pessoa e mexe com ego, irmãos, isso é muito sério. E esse tipo de pregador está cheio por aí. Ele quer auditório, ele quer público, ele quer seguidor. E quanto mais ele crescer, para ele é melhor. E tem gente bancando para isso. Jesus, uma certa vez, depois de operar um grande milagre dos pães, muitos foram atrás de Jesus. Onde que ele está? Onde que ele está? Atravessou de barco. Está em certo lugar. Ele falou, vamos lá, entrar no barco. Outros foram a pé e chegaram onde Jesus estava. Eles falaram assim, mestre, como o senhor chegou aqui? Eu falei, que vocês estão me buscando por causa do milagre, por causa do pão que vocês comeram. E lembrando que o milagre que Jesus fez, a multiplicação, foi quase para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vai dar um total, e vamos para uma média de 15, 20 mil pessoas. Olha que coisa.
E Jesus começou a dizer, eu sou o pão da vida. Jesus começou a pregar a palavra. Porque Jesus tinha compromisso com a palavra. Jesus queria ver o povo salvo. E não somente recebendo milagres. Porque é uma bênção a salvação. Aí muitos ficaram chateados com Jesus, revoltados, disseram, duro é ouvir essa pregação. E foram embora. Sobrou 12. Jesus disse, vocês querem também? Pode ir. Pedro falou, só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Jesus quer dar vida eterna, mas o evangelho tem que ser pregado. Por isso você não pode mudar, não, eu vou mudar o meu jeito. Não mude. Se você é um pregador do evangelho, prega a palavra. Jesus era um pregador que não agradava. Pelo contrário, ele queria agradar a Deus. E os apóstolos imitaram a Cristo. O próprio Pedro, como Paulo também, antes obedecer a Cristo do que a vós. E eles foram ameaçados. Irmãos, eles ficaram firmes. Está faltando esse tipo de pessoas. Nos dias de hoje está faltando esses pregadores. E você que não é um pregador, mas você só quer ouvir o que lhe agrada. Certo tipo de pregação incomoda você, coceira nos ouvidos, começa a te incomodar. Cuidado. Se arrependa em nome de Jesus. Seja um seguidor de Cristo. Desperta. Olha quem você está seguindo. Olha que tipo de mensagem você está ouvindo. Você não vê falar de arrependimento, você não vê falar de pecado, você não ouve falar sobre isso. E tem outros que estão até normalizando que pode isso, pode aquilo. Coisa séria. Será que Jesus faria o que muita gente está fazendo? Não pode. Será? Irmãos, Deus colocou muito forte essa palavra no meu coração. Temos que pregar o evangelho. Em nome de Jesus, quem dá o crescimento é Deus, irmãos. O mais importante é a palavra do reino sendo pregada. Paulo tinha essa preocupação. E eu vou ser sincero a você. Eu também tenho, irmãos. Pelo que a gente tem visto acontecer. Tem camarada que não vai entrar no céu e vai impedir que outros entrem. Por causa do seu tipo de pregação que não leva o povo ao arrependimento, a se converter. Você quer ver esse tipo de pregador para ele saber se está seguindo ele a Jesus? É quando ele começar a falar de arrependimento. Se ele não pregava, ele começar a pregar sobre isto. Falar de salvação. Quem permanecer, esses são seguidores de Cristo. Aqueles que saírem, você pode ter certeza, não tinha compromisso com a palavra. Só queria ouvir o que eles desejavam. Vamos pregar a palavra, vamos pregar o evangelho, vamos falar de Jesus, a ele toda a honra, a ele toda a glória. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo.